Hoje foi o último dia da minha matrícula no programa japonês online. É bem provável que você já tenha ouvido falar sobre esse curso tão famoso se você é lusófono e tem o menor interesse pelo que se refere ao Japão. Nesse depoimento não somente darei a minha avaliação, mas também contarei brevemente alguns fatos relevantes relacionados à minha jornada de estudo. Eu estudava sozinho com sites gratuitos e com livros digitais. Eu conquistei o nível mais básico de proficiência estudando dessa forma. Minha meta era atingir os níveis mais altos da mesma maneira, autodidaticamente. Infelizmente, o cumprimento dessa meta seria mais conturbado que o normal por motivos de doença. Por isso tive de ceder. O programa foi a opção mais óbvia de curso. O marketing deles realmente é fenomenal. Eu já havia pedido algumas vezes aos meus pais que comprassem o curso para mim. Por razões escolares e monetárias, fui negado algumas vezes, até que numa nova semana da língua japonesa, meu pai me questionou sobre meus objetivos com a língua. Eu queria ser professor de idiomas. Você sabe o que fazer, disse-me, entregando seu cartão bancário. Prossegui o pagamento no Hotmart. Não me lembro de ter chorado de felicidade alguma vez depois dessa. Esse foi um dia memorável. Para contextualizar, o curso é dividido em 3 módulos principais. Os módulos possuem por volta de 12 a 15 tópicos, que têm seu acesso liberado progressivamente toda semana às sextas de manhã. O primeiro é, naturalmente, o que ensina os fundamentos da língua, como os sistemas de escrita, as formas verbais mais usadas, interjeições e tudo mais. Certamente o mais importante dos 3. Pois, quem não sabe somar, dificilmente saberá calcular uma integral posteriormente. Logo no início, também nos foi prometido que quando terminássemos de estudar todas as lições do módulo 1, ganharíamos acesso ao exclusivíssimo grupo de Telegram dos alunos do programa japonês online. Que massa! Então eu vou terminar todas as lições logo quando forem liberadas. E assim eu fiz. Ao contrário do módulo 1, que consiste em explicações gramaticais, então um texto que utiliza a gramática explicada, o módulo 2 traz um texto mais encorpado e então destrinchamento gramatical e pragmático dele. Os textos, por sua vez, eram mais encorpados, abordando temas relevantes à cultura japonesa e de assuntos específicos de uso prático. Tudo isso em prosa ou em forma de diálogos. No início, eu achava difícil, mas logo fui melhorando. Nesse período, eu estava completamente ansioso para chegar ao nível N2 do teste de proficiência. Esse meu desejo foi altamente influenciado pelo Kira Sensei. Para isso, eu decidi pular o N4. Essa decisão já tinha sido tomada havia 3 meses. Claro que estudando com o programa japonês online, daqui a 3 meses eu passo no N3 da vida. Eu estava bastante feliz no dia. A galera do N3, ao contrário de como fora no ano anterior, fazia a prova no mesmo prédio dos veteranos do N2 e do N1, não mais com os calouros do N4 e do N5. Nos intervalos eu vi todo mundo se juntar nas suas panelinhas. Era um zum 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 tão intenso, tanta gente de olho puxado, uma comédia, gente, que era como se eu contemplasse o próprio Japão diante de mim. Fiquei o tempo todo sozinho. Juro que tentei puxar conversa por aí, mas falhei miseravelmente. Só sobramos eu e a minha cara de tacho. Depois da prova, eu comprei um daqueles livros que ficam à venda lá no lugar. No grupo do Telegram, o pessoal tava falando de se encontrar e tals. Eu não tinha internet direito, e o sol tava rachando, e a fome também não perdoava. Acabei indo embora sem achar ninguém. O concurso de oratória foi um desastre. Era para ser um breve vídeo de eu falando em japonês sobre o curso. Desisti logo no meio. Eu estava com as provas da escola me apertando, e tinha uma série de requisitos a seguir e o prazo era curto. Eu também precisaria ceder os meus direitos de imagem. Os vencedores ganharam uns livrinhos de treinamento para o JLPT. Foi-me oferecido o pacote de viagem ao Japão chamado Experiência Tóquio dentro do próprio programa. Só o custo do acompanhamento da equipe era literalmente o preço do curso, porque o auxílio deles com as eventuais questões linguísticas que poderiam aparecer equivalia ao que no curso é o suporte à distância. Justo. O pacote era legalzinho, apesar de não ser o mais barato do mundo. Dava para se divertir bastante. Mas foi por questões escolares que acabou não dando certo.
A viagem seria no meio do meu ano letivo. Simultaneamente a tudo isso, eu conheci um carinha no Facebook, que veio me questionar sobre o programa, pois eu havia mencionado em algum momento que eu tinha entrado. Ele estava numa situação financeira muito pior que a minha, a ponto de precisar trabalhar para comprar o curso. Ele tinha suas dúvidas sobre se valeria a pena fazer todo esse sacrifício para aprender japonês mais rápido. Eu também me senti bem por tê-lo aconselhado. Ele se matriculou. Ele passou na provinha de diagnóstico que lhe dava acesso a todo o módulo 1 logo de início. E ele terminou tudo bem rápido. Até que um dia ele me disse: já atingi um nível muito satisfatório de japonês. Satisfatório. Ele estava satisfeito com os resultados. Ele já conversou com nativos. Ele já leu notícias inteiras. Eu? Não. Eu tive notas baixíssimas no N3. Eu não conseguia entender praticamente nada escrito nem falado, que é o mínimo que se esperaria. Ele conseguiu? Eu? Não. Ele revisou suas cartas do Anki todos os dias desde que entrou no curso. Ele escutou os áudios dos textos milhares de vezes todo dia. Ele realmente vivenciou a língua com jogos, animes e música. Eu? Não. Eu fazia por volta de uns 20 minutos de escuta numa semana inteira. Raramente revisava o Anki. Raramente acessei o sítio depois da corrida que foi o módulo 1. Nem nas férias. Sobraram textos e mais textos para serem estudados, um mais difícil que o outro. Eu enviei uma mensagem à equipe falando a respeito do fim da minha matrícula, que se aproximava. Responderam-me, oferecendo-me e sugerindo-me a compra do pacote de extensão do programa, que me daria acesso a mais textos com áudio e a mais um bom tempo para estudá-los. R$ 1.000. Mas eu não poderia desperdiçar o dinheiro dos meus pais mais uma vez. Antes de o portal fechar, eu reli os termos e condições do programa novamente. Dizia que somente seria possível obter o reembolso de insatisfação quem terminasse todas as lições dentro do prazo de uma semana após a postagem da última lição. Portanto, eu não poderia obter reembolso. Droga. O N3 tinha sido um desastre, e depois do fim do curso, o N4 se aproximava. Fiz pensando que passaria. Vamos ver se o programa serviu de alguma coisa. Agora há pouco, em janeiro de 2020, eu recebi o resultado. Que droga, não passei de novo. Continuo sendo um mero N5, quase um leigo no assunto. Dessa vez a nota foi um pouquinho menos humilhante, o que me fez ter uma derrota mais suave que a outra vez. Agora tenho estudado o vocabulário cobrado no N4 com frases do Tatoeba, junto às notícias fáceis do site NHK News Web Easy e junto ao livro O Pequeno Príncipe, que, como é um livro de criança, também tem uma linguagem fácil. E sabe de uma coisa? Eu sinto que assim estou aprendendo muito mais que com o programa. Se eu recomendo o curso ou não, depende da pessoa. Se eu tivesse que dizer ao meu eu do passado se valia a pena comprar o curso, eu diria que não. Não naquela época. Só depois. Conciliar o curso com o ensino médio foi uma burrice. Disso eu tenho certeza. Seria mais proveitoso ter começado agora, que eu já terminei o ensino médio, e que minha saúde está melhorando. Hoje estou mais apto a fazer o curso do que eu do passado. Se eu começasse o curso hoje, a história seria bem diferente. Uma sugestão que eu dou ao pessoal do programa para melhorar o método é diminuir o tamanho das frases a serem colocadas no Anki. Por quê? Para mim, revisar o Anki era uma tortura. Eu não gostava de fazer aquilo de jeito nenhum. E o motivo era justamente o tamanho das frases, enormes. No meu antigo baralho do Anki, que eu ressuscitei recentemente, eu sempre editava as frases grandes que eu encontrava para ficarem menores e mais diretas ao ponto. Se uma oração dentro de um período grande ficasse sem sentido, eu faria o possível para transformar aquela oração em algo compreensível por si só. Por isso, no meu baralho de frases pessoal, há, em geral, sempre frases pequenas, como defende o professor de inglês Mário Vergara com sua ideia de I mais um. Bom, esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado e espero que o pessoal do programa veja.
Comente qual foi sua trajetória no aprendizado de japonês. Se inscreva para receber mais vídeos como este. Até a próxima. Sayonara.